Meu nome é Luiz Gustavo e estamos juntos mais uma vez para falar sobre os pontos críticos da lição dos adultos. Então se liga no resumo Eco. Lição de número 6 com o tema Jesus, o sacerdote fiel. A lição dessa semana destaca a correlação entre o ministério de Cristo e o ministério dos sacerdotes terrenos. Na verdade, a gente vai perceber que apesar de ter uma correlação clara entre o ofício dos sacerdotes e o ofício de Cristo no santuário celestial, há também uma origem distinta entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio dos sacerdotes aqui dessa terra. É muito sacerdote. Dorime, hein? Vamos lá. É importante a gente ter em mente que o papel do sacerdote era intermediar, ser o mediador entre Deus e os homens. Era o sacerdote que levava ali o sacrifício do pecador até o altar. Era ele quem expiava o pecado do ser humano, não porque ele perdoava, mas era através desse ato que ele pedia perdão para que Deus perdoasse o pecador. Quando você pega Hebreus 5, do verso 1 ao verso 10, você percebe que Paulo destaca alguns pontos que os sacerdotes tinham. Dentre eles, eu gostaria de destacar aqui a empatia que o sacerdote tinha que ter com as pessoas. Verso 2. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. E por que ele devia ter empatia pelos pecadores? Porque ele mesmo era rodeado de fraquezas. O sacerdócio humano, ele era um homem. Ele tinha um lado humano 100% ali, que também não era prova de falhas. Então ele devia se lembrar que o ofício dele era pedir perdão para os pecados dele e dos seus conterrâneos também. Assim ele já passa para o lado de Jesus, falando que Cristo ganhou, foi chamado e tem o direito de ser o nosso sacerdote porque ele sofreu o que nós sofremos. Cristo não foi tentado da mesma maneira que você e eu, tá? Mas a tentação de Jesus envolve os mesmos princípios. Devemos lembrar que são culturas diferentes, épocas distintas, mas os princípios são eternos. Então, o princípio da fidelidade, o princípio do amor, o princípio da compaixão, o princípio do cuidado com o próximo ainda está em vigor. Muda-se talvez uma das maneiras que isso nos afeta, mas não muda o princípio, porque princípios bíblicos são eternos. E graças a esse sofrimento que Jesus passou, Jesus é o ser mais qualificado a estar intermediando por mim e por você, porque ele sabe o que nós enfrentamos, ele sabe quais são as nossas lutas e nossas angústias. Deixa eu falar um negocinho para você. Cristo sabe o quanto é difícil viver nesse mundo, e é por isso mesmo que ele não se cansa de intermediar por ti. Tenha isso em mente. Jesus nunca vai parar de interceder por você, ao menos que você não queira. Só que a origem do sacerdócio, o primeiro sacerdote que aparece na Bíblia, não tem muito que ver com os outros sacerdotes. Na verdade, para você ser sacerdote, você devia ser israelita, ser da tribo de Levi e, de preferência, ser da linhagem de Arão. Quando você pega Números 3 ali, Deus deixa claro para Moisés que Arão e sua descendência iria ministrar a favor do povo. Mas, em Gênesis 14, do 18 ao 20, aparece o sacerdote e rei Melquisedeque. Melquisedeque é um dos primeiros sacerdotes mencionados na palavra do Senhor e ele não vinha de nenhuma dessas linhagens. Por quê? Porque Deus o chamou para ser sacerdote. E Melquisedeque é um tipo de Cristo, não porque ele era Cristo, mas porque Cristo também não veio da linhagem dos levitas e também não estava na linhagem de Arão. Então, Cristo nasceu da tribo de Judá. Se fosse analisar a lei de Moisés, ele não poderia ser sacerdote. Mas ele foi chamado por Deus e escolhido por Deus, assim como Melquisedeque. Então, quando faz essa analogia, quer dizer a sua origem e o seu papel como sacerdote. Cristo é o nosso sacerdote porque Deus o chamou e o capacitou a ser o nosso sacerdote. Graças ao que Cristo passou neste mundo, ele consegue interceder por mim e por você. Só que o sacerdócio de Jesus é completamente eficiente. Quando olha-se para o passado, nós percebemos que há relatos de sacerdotes, o quê? Sacerdotes corruptos, sacerdotes que comiam do sacrifício, sacerdotes que levavam mulheres ao acampamento.
Mas esse tipo de problema não tem com Jesus. E os sacerdotes, eles morriam, eles eram mortais, então sempre tinha que ser renovado o sacerdócio. Com Cristo não, nós temos um sacerdote eterno, um sacerdote santo. Hebreus 7:26 destaca os pontos de Cristo para ser o nosso sacerdote. Presta atenção. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Cristo não pecou, apesar das tentações que sofreu. Cristo não tinha um defeito de caráter, apesar das circunstâncias que ele estava envolvido. Cristo também, apesar de estar com os pecadores, não se tornou pecador. Por isso que ele foi separado dos pecadores. E Cristo foi exaltado nos céus como nosso sumo sacerdote. Então, Cristo é a exemplificação clara e perfeita de um sacerdote que nós precisávamos. Deus não deu o que nós queríamos, mas deu o que nós precisávamos. Um sumo sacerdote eterno, cujo qual está sempre intercedendo por mim e por você. Lembre-se disso e que você possa todos os dias colocar nos braços de Jesus a sua vida, os seus pecados, para que Ele te proteja e Ele te guarde. Olha esse texto aqui, desejar todas as nações. O objetivo de Satanás era causar uma eterna separação entre a humanidade e Deus. Entretanto, em Cristo ficamos em união mais íntima com Ele do que se nunca tivéssemos pecado. Ao assumir nossa natureza, o Salvador se ligou à humanidade por um laço que jamais se romperá. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho para nós. Não o deu somente para levar os nossos pecados, em morrer em sacrifício por nós. Deu a raça decaída. Cristo veio para que eu e você pudéssemos ter vida. E essa vida, por mais que você não acredite, é dada por Cristo, porque além de Ele ser o nosso sacerdote, Ele é a nossa segurança do perdão. Cristo é o nosso fiador. Quando você vai em Hebreus 7, versículo 22, por isso mesmo, Jesus tem tornado fiador de superior aliança. Então, além de sacerdote, Ele é o preço, Ele paga o preço do seu erro. Ou melhor, Ele já pagou esse preço. Então feche seus olhos e vamos orar. Eterno Deus, soberano Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por nos mostrar que Cristo é o nosso sacerdote, que Cristo tem um ofício santo, Senhor, no qual Ele quer nos salvar. Nos ajude a entender que o preço da salvação já foi pago e que cada um de nós possa colocar em suas mãos as nossas vidas. E seja conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, você viu hoje que Cristo é o seu sacerdote, então não fique com o coração fechado. Abra o seu coração para Ele, conte as suas angústias e os seus erros, porque esse Jesus está pronto para te salvar. Aproveita também, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de nos seguir nas redes sociais e não se esqueça de ficar sempre conectado com Cristo Jesus.